Dando, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, a Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal e também ao quadro aqui de momento Adolescentes de Deus. Quadro esse cujo propósito é proporcionar para você que não tem revista, você que não pode estar na escola dominical, mas gostaria de estar acompanhando o conteúdo, né, das lições dominicais que é tratado em sala de aula nos domingos pela manhã, nos ministérios que com certeza tem esse expediente, como também que usam a revista da CPAD, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro, vamos ver aqui o tema central, é o livro de Gênesis, né? Estamos aqui no a penúltima lição, a qual já se encontrava na tela, que tem como título José, chamado para viver o plano de Deus. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, e a esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Abençoa, Senhor, agora este momento, em que aqui estamos a conhecer mais um conteúdo da penúltima lição desse trimestre, que tem como tema, Senhor, tratar da biografia aqui de José, não o José do Egito, mas o José de Deus. Assim seja também, Senhor, com cada um de nós, que independente de estarmos nesse mundo, sejamos quem somos, porém de Deus. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda durante esse período, que o Senhor tenha a liberdade de falar conosco, em algum comentário extra aqui, juntamente no momento, Senhor, desse contato com esse conteúdo. Faz isso, ó Pai, que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Som. José é chamado para viver o plano de Deus. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo da Escola Bíblica Dominical da classe dos adolescentes. Ficou errado ali o S, né? Não é São Gabriel. A leitura bíblica em classe estaremos lendo em Gênesis 37, onde se inicia aí a história de José, né? Capítulo 3, 11, 23 e 28. Então vamos lá. Já está até aberto aqui. Deixa eu só rever aqui a 3 a 11 primeiro. Israel amava a José do que a todos seus filhos, porque era o filho da sua velhice, filho de uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele disse: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos nós atando molho no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé. Os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa do seu sonho e das suas palavras. Teve José outro sonho, contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste?
porventura viremos, eu e tua mãe, eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Próximo versículo, 23 a 28. Logo que José chegou aos seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando, lançaram-no na cova. Mas a cova estava vazia, não havia aquela água nela. Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelita que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam tragacanto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá e seus irmãos: e que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esse ismaelita, e não seja mão sobre ele, a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alcançando da cova, e venderam-no por 25 de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. A mensagem diz: agora não fique tristes, nem aborrecido com você mesmo, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou de frente de vocês. Primeira coisa que precisamos compreender, caro adolescente, é que Deus, ele é um Deus de planos, um Deus de propósitos. E o que aprendemos na vida de José é que o plano que Deus tinha para José, especificamente, não era para massagear o seu ego, ou especificamente somente para o seu benefício. O plano de Deus para Moisés era fazer dele um instrumento para abençoar não só o seu próprio pai, os seus irmãos, da seca e da fome que deveria de vir por 7 anos, mas também beneficiar demais povos que estariam passando pela essa mesma situação. Dentro dessa expectativa, dentro desse plano, nós observamos, que aqui José ele já traz aí o tipo de Cristo Jesus, aquele que veio como promessa de Deus a Abraão, que da semente dele seriam benditas todas as famílias da terra. Aqui temos somente, aqui uma imagem, uma sombra, daquilo que estaria para acontecer, dentro da realidade, quando da vinda do Senhor Jesus, frente a esse propósito, que não começou com José, que não começou com Abraão, que não começou com Jacó, Isaac, mas teve seu início, a sua origem na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano em que ele tinha preparado o Cordeiro para cada um de nós, para a salvação das nossas almas. Porém, vamos ver aqui o chamado de José para viver este plano, que na verdade é um período dentro desse plano de Deus em que José passou a fazer parte pela escolha que Deus fez da vida de José. Podia ter escolhido qualquer outro irmão dele, mas escolheu José. Vamos descobrir. Por que eu disse isso, cara adolescente? Porque o plano de Deus e o trabalhar de Deus em nossas vidas não está ligado ou tendo a sua origem em qualquer mérito, mas sim pelas suas prerrogativas divina e soberana. Deus escolhe quem Ele quer. Louvado seja, agradecido seja o nome santo do Senhor. Vamos descobrir.
Para quem gosta de histórias emocionantes, a vida de José é realmente um desses relatos que tira o fôlego. Ele era um jovem sonhador, era amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. Os problemas de relacionamento com os irmãos eram grandes. Ele acabou sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. Porém, José temia Deus. Vamos aprender mais sobre a vida desse filho de Israel. Primeiro ponto, quem era José? Filho amado de seu pai Israel. Dos 12 filhos de Jacó, o primogênito de Raquel, sua amada, era José. O escritor bíblico registra que Jacó amava José mais do que a todos seus outros filhos. Uma das demonstrações desse amor foi o fato de ter mandado fazer para José uma túnica longa, de várias cores, de mangas compridas. O favoritismo de Israel por José certamente gerava atritos e conflito entre os irmãos. O jovem que sonhava. Uma certa ocasião, José sonhou que estavam no campo, junto com seus irmãos, amarrando um feixe de trigo, e que seu feixe se levantava e os feixes seus irmãos se colocavam ao redor e se curvavam em sinal de reverência. José sonhou também que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Os sonhos representavam toda a casa de José e se baixando diante de José para honrá-lo. José não era soberbo, nunca pensou em humilhar seus irmãos. Os sonhos, contudo, revelavam o que Deus faria no futuro. Entretanto, esses sonhos despertavam a ira dos filhos de Israel. Relacionamento com seus irmãos. Por ser preferido do pai por causa do seu sonho, José era odiado por seus irmãos. O difícil relacionamento no lar já indicava que coisas boas não aconteceriam. Quando uma casa está dividida, o mal está às portas. Nós, enquanto cristãos, devemos zelar por uma convivência agradável com nossos irmãos e pais. No que depender de nós, devemos ter paz para com todos. O que fica aqui para nós, caro adolescente, eu estou até estranhando essa lição para o adolescente, né? Na questão do seu teor. Porém, o que o professor quer trazer aqui para você, que é um adolescente, é de compreender a importância, né, que Deus dá ou tem para conosco, fazendo de nós cooperadores dele, através dos seus atos providenciais. Até o fim desse conteúdo, eu vou estar lendo Gênesis. Nós lemos 45, né? Nós vamos ler 50-20. Ali vai ficar bem claro que estava dentro do ato providencial de Deus a questão de Deus ter escolhido José dentre a família de Israel para ser parte desse plano, para salvar vidas, como lemos na mensagem, no texto da mensagem. Mas o que fica para você aqui, adolescente, também eu queria aqui dar isso adendo, é que ainda que Israel, que era Jacó, ainda que Jacó, que é Israel, né, foi mudado para Israel o nome dele, ele amava mais José do que os seus irmãos. No que diz respeito a Deus, o amor dele para conosco não há acepção de pessoa. Não há privilégio maior para um para outro. Não há alguém mais importante do que o outro. Né? Da mesma forma que Deus usou José sendo filho de Israel e tendo uma promessa na vida de Israel, assim Deus usou também uma serva cativa ali para beneficiar a cura daquele rei gentílico. Então o que fica para você aqui, adolescente, é que entenda a questão do agir de Deus na vida, na sua vida e na vida dos seus irmãos. Entenda também a questão, né, da preferência do pai pelo filho por um motivo ou outro, mas tenha a sua mente voltada para Deus, né, e abrace, né, a certeza de que Deus o ama indistintamente e que essas questões fazem parte justamente das nossas fragilidades, né,
humana isso no que diz no aspecto da atitude de nossos pais para conosco. Mas que nós não venhamos, né, a agir, você adolescente, como agiu os irmãos de José. Mas descanse na certeza de que para Deus não há acepção de pessoa. É esse comentário que eu gostaria de fazer aqui dentro dessa questão, dessa inveja, desse clima, né, tão triste ali dentro de uma família de um homem que estava, né, e era um objeto do plano de Deus, Jacó e Israel. Havia promessa de Deus, né, estendida a Israel por se tratar da semente de Abraão. Então só tem um ponto aqui, 3. Seus irmãos já lembram, né? Segundo ponto, sonhador no Egito. José de filho a escravo. Certo dia José foi enviado a ver seus irmãos e os animais que pastoreavam estavam bem. Isso por incumbência do próprio pai, obediência ao pai. Tudo isso foi motivado por ódio e inveja. José teve sua túnica arrancada, ele foi jogado no poço e depois vendido por seus irmãos como escravo. Porém, observe, cara adolescente, que tudo isso estava no controle de Deus. Deus, como tinha esse plano para José, na vida de José, não havia qualquer circunstância que iria fazer com que esse plano não acontecesse, não fosse realizado. Então fica mais esse adendo para nós, cara adolescente, que um plano de Deus para com as nossas vidas, não há quem possa impedir, porque ele mesmo diz, né? Operando eu quem imperiar. Então, se você é um adolescente de Deus, compreenda que Deus já tem um plano na sua vida, que é um plano de salvação, e conduzir você até aquele dia que o Senhor há de vir buscar todos nós, e você faz parte já desse plano glorioso que o Senhor tem para todos nós, e que diante do exemplo que temos aqui de José, dependente das circunstâncias que possam, né, nos sobrevir, a certeza que temos é que o plano de Deus ele há de se cumprir em nossas vidas. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Para descobrir o que fizeram, os irmãos de José mataram um animal. Para encobrir, melhor dizendo, o que fizeram, os irmãos de José mataram um animal. Deixa eu só ler, tomar um pouquinho de água aqui. E sujaram a túnica de sangue e sugeriram a Israel, o pai dele, né, que seu filho havia sido devorado por alguma fera do campo. Israel foi enganado por seus próprios filhos e ficou enlutado pela suposta morte de José. José foi levado para o Egito e vendido a um oficial, capitão da guarda de Faraó. José na prisão. O jovem se tornou um escravo comum no Egito, mas o Senhor Deus estava com José. Deus fez José prosperar na casa de Potifar, oficial de Faraó. Ele se tornou responsável pela administração do bem do oficial. Por ser belo e simpático, José foi cobiçado pela esposa de Potifar. A mulher queria que José estivesse um relacionamento com ela, mas ele recusou. Então o que fica aqui para você, cara adolescente, é que você não venha cair nas malhas, né, de ter, né, ou de ser, por conta da sua juventude, da sua adolescência, da sua estética, você venha a ser um alvo, né, de sedução para jovens, principalmente jovens que não são crentes, ou até mulheres sem qualquer pudor, como foi essa questão da mulher de Potifar. O que aconteceu com José pode muito bem acontecer com qualquer um de nós, independente da idade, mas muito mais propenso a você, que é jovem, que é adolescente, passar por situações como essa, José. Mas o que fica pelo exemplo de José é você permanecer fiel, assim como José também permaneceu, mesmo frente a todas essas tentações. Ele podia se revoltar da situação que estava passando, mas não. Ele permaneceu
confiando em Deus, em resignação. E isso é que Deus espera de você, cara adolescente, durante essa trajetória e essa faixa etária de tempo que você vai estar passando, né? Propostas indecentes não vão faltar. Situações que vão estar sendo aí, né, promovida por Satanás também não vão faltar. O que você precisa é ter a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele, como é o caso que estamos estudando aqui, a vida de José. De forma vingativa, ela acusou de cometer um crime, e assim José foi mandado para a prisão injustamente. Mesmo preso, o Senhor estava com ele e o abençoou. Na prisão, José conquistou a confiança do carcereiro, de forma que ficou como responsável pelo demais preso. O que fica aqui dentro desse ponto, que me fez lembrar, cara adolescente, é que Deus esteve com José desde o princípio. A questão dos irmãos fazerem o que fizeram, a questão da mulher de Potifar fazer o que fez, a questão do próprio Potifar, né, por não de confiar, né, não nem sequer ouvir José, também não foi motivo para José se revoltar contra Deus. Todos esses atos foram atos de injustiça. Porém, a Bíblia deixa bem claro que é tão importante para a minha vida e para a tua vida, cara adolescente, é que o Senhor estava com José. Então, que o Senhor esteja com você, caro jovem, que vai estar junto comigo aqui, diante desse conteúdo. Tendo essa confiança, tendo essa certeza em seu coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração, né, o Espírito Santo confirma em nosso coração que somos filhos de Deus. Diante disso, descansemos no Senhor. O jovem que interpretava sonho. Deus concedeu um dom especial a José, a interpretação de sonho. Na prisão, 2 homens tiveram sonho. José interpretou o sonho deles, seria absorvido das acusações e retornaria ao seu posto de trabalho, e o outro seria condenado. Após 3 dias, tudo aconteceu de acordo com a interpretação de José. Passado mais de 2 anos, José ainda estava preso, até que em certa ocasião, o rei do Egito sonhou com coisas perturbadoras. Observe, amados, caro adolescente, que não só José sonhou, mas daqueles presos. Tudo dentro dos atos providenciais de Deus, como também o sonho dado a Faraó. Eram sonhos de Deus. Há muitos que querem dizer porque Deus não dorme, nem toqueneja, não podemos usar essa expressão de sonho de Deus. Que o sonho foi de José, que foi o sonho do preso, mas os sonhos foram de Deus, porque neles estavam, né, uma revelação, né, que estava ali falando de atos providenciais de Deus, mediante o trabalhar de Deus. Esse sonho era sonho de Deus, mas no sentido de propósitos e dos planos de Deus diante do seu operar. Então, era sonho de Deus. Porém, esse sonho de Deus não era que Deus sonhou, mas eram tratados como planos de Deus revelado através de sonho para cada um deles, né? Nesse sentido, José, os 2 presos e Faraó. Então, era sonho de Deus, como foi o caso também de Nabucodonosor. Vou voltar aqui. Passado mais 2 anos, José ainda estava preso, até que certa ocasião, já lembro, né? Ninguém conseguiu dar o significado do sonho ao rei. No entanto, o chefe dos copeiros de Faraó, antigo companheiro de cela de José, lembrou-se de como havia recebido a correta interpretação de um sonho na prisão. Então Faraó ordenou que trouxesse José diante de Faraó. José interpretou perfeitamente o sonho. Ele deixou claro que o entendimento do sonho vinha de Deus. O que fica aqui para nós, diante dessa leitura, é que, cara adolescente, precisamos descansar no tempo de Deus. A Bíblia diz que assim que esse copeiro saiu, José pediu para ele
falar de José ali diante de Faraó. Porém, diz a Bíblia que ele esqueceu. Passaram-se 2 anos. Porque para o tempo de Moisés, de José, diante do momento que estava passando, as circunstâncias que ele se encontrava e o lugar que ele estava, era aquele momento, por conta da revelação que Deus deu para aquele copeiro, sendo eles tão próximos de Faraó. E para José, ele achou que era aquele momento, mas não era ainda o tempo propício para que tudo acontecesse, para que o plano de Deus, né, viesse a acontecer, a se cumprir na vida de Moisés, de José. Então, o que fica para nós é que precisamos entender e esperar o tempo de Deus. Passado 2 anos, Faraó, Deus fez com que aquele copeiro viesse a se lembrar de José e da questão do sonho, no tempo de Deus. Então fica essa lição para cada um de nós. José informou a José que o sonho comunicava a mensagem de Deus. Haveria 7 anos de muita fartura e em seguida havia 7 anos de muita pobreza e fome. José aconselhou o rei a escolher um homem inteligente para que administrasse e dirigisse o país e ainda sugeriu que durante o tempo de fartura e prosperidade fosse reservada a 5ª parte da colheita. Deus estava mais uma vez com José, agora já na corte do rei. O que fica dentro dessa leitura também, desse conteúdo, cara adolescente, é que o importante para nós, observe bem, guarde bem essa palavra no seu coração. O que é importante para nós, estando nós andando com Deus, não é o que venhamos a ser ou onde venhamos estar. O importante é o Senhor estar conosco. A nossa bem-aventurança, o nosso bem-estar está nele, em Cristo Jesus. Está nele, em Deus. E não na posição que podemos alcançar. E não no salário que podemos ganhar. Não na questão material que podemos ter, economicamente, confortavelmente falando. De maneira alguma. Somente da presença de Deus é que nós encontraremos o real sentido para a nossa vida, sem que precisamos procurar esse contentamento em qualquer outra área ou circunstância da nossa vida. Razão essa que me fez lembrar de uma jovem rica, né, que o pai, né, fazia com que tinha chofer, fazia que o chofer levasse ela para onde ela quisesse, shopping, escola, qualquer passeio, qualquer lugar que ela iria, tinha um chofer à sua disposição. E a história diz, né, que essa jovem, de dado momento da sua vida, ela tirou a sua própria vida. Também o próprio dono da Kodak, né, cujo escritório ficava no último andar, 8º andar do prédio, né, desta empresa, que é muito tempo conceituada, ali diz a história que ele, em determinado tempo, né, escutaram um estampido ali durante o serviço daquela empresa. E foram checar de onde vinha o barulho, e vinha justamente da sala desse dono da Kodak, e ele estava já morto, com um tiro na cabeça, debruçado sobre a mesa, ou caído no chão. Porém, a história diz que esse homem veio tirar sua própria vida. Então, observe que ele era dono da Kodak. Observe que essa jovem, ela era rica e tinha ao seu dispor, né, o conforto e também um motorista, um chofer que o levava ela para onde ela tivesse que ir. E nem tudo isso trouxe significado de vida para a vida dessa jovem ou desse dono, como há tantos que conhecemos que acabam por tirar a vida, mas não por conta da miséria, mas por conta de situações em que em que sua vida se encontra vazia, onde somente esse vazio pode ser preenchido unicamente por Deus. Amém? Guarde bem esse adendo aqui, muito importante. A questão da nossa satisfação plena em nossa vida, o significado pleno está no Senhor Jesus.
Diante das interpretações de José, Faraó nomeou o filho de Israel como governador do Egito. José se tornou responsável por administrar toda a terra do Egito, para preparar a nação para enfrentar os anos de fome que chegariam. José foi bem-sucedido em tudo, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Esta foi a característica marcante notada por Faraó. José tinha 30 anos quando se tornou governador do Egito. Ele começou a trabalhar, viajando por todo o país. Preparou armazéns e reservou mantimentos em vários lugares. E assim conseguiu guardar muitíssimos cereais. José também construiu sua família. Ele se casou e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. O reencontro de José. Estamos vendo o terceiro ponto, José é o governador. O encontro de José com seus irmãos, o tempo passou, e conforme anunciado por Deus, o período de escassez chegou. Havia fome entre muitos povos, mas no Egito havia mantimento. Com a fome, na terra de Canaã, o velho Israel enviou seus filhos a buscarem alimento no Egito. Chegando ao lugar, eles foram levados ao governador. Os irmãos de José dobraram os joelhos, se prostraram no chão diante dele, exatamente como ele tinha sonhado anos antes. Imediatamente José reconheceu seus irmãos e se lembrou do seu sonho. Mas o governador não se revelou a eles. Antes usou de estratégia para que buscasse seu irmão mais novo, Benjamim. Os filhos de Israel compraram o mantimento necessário e nem desconfiaram de que o governador fosse seu irmão. Havendo fome na terra, os irmãos de José foram novamente ao Egito e levaram Benjamim. Ao chegarem, foram bem tratados. José conversou mais uma vez com seus irmãos, descobriu que seu pai ainda estava vivo. Os irmãos de José iriam retornar para casa, mas o governador usou de artifício para fazê-lo voltar ao Egito. Assim, os irmãos de José retornaram ao Egito para suplicar pela vida de Benjamim. Nesse encontro, José revelou sua identidade aos seus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. O encontro de José com seus irmãos foi muito emocionante. José chorou muito diante daqueles que o haviam vendido como escravo. Depois de tantos anos, José estava reencontrando sua família e tinha a oportunidade de rever seu pai. José ordenou que seus irmãos retornassem para casa e buscassem toda a família para que viesse morar no Egito, pois a terra ainda passaria por 5 anos de fome. Os irmãos de José retornaram para casa, informaram Israel que José estava vivo e era governador do Egito. O velho Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, se fortaleceu a partir e partiu a fim de encontrar seu filho amado. Chegando ao Egito, Israel e José se abraçaram e choraram por muito tempo. A jornada de José não foi fácil, mas Deus estava com o controle de tudo e usou para preservar a vida de toda a sua família. Em José vemos o fato de que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. José não guardou qualquer ressentimento, caro adolescente, dos seus irmãos. Observe que no encontro ele chorou no ombro e no pescoço daqueles que outrora estavam tentando até mesmo buscar tirar sua própria vida. E entregaram aquele medianita. Porém, nenhum rancor foi encontrado no coração de José. Ele não deixou que tudo isso deixasse que ele passasse a ser outra pessoa, uma pessoa vingativa. Mas aqui ele revela o tipo ali do Senhor Jesus quando da entrega, né, dos seus próprios compatriotas diante de Faraó, diante de Herodes, para ser crucificado. Aqueles que pelas profecias que tinham em mão deveriam reconhecê-lo como Messias, não o reconheceram e ainda diziam: crucificam, crucificam. Porém, a palavra do Senhor diz que na cruz do Calvário, orando o Senhor Jesus por estes, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim também foi José durante todo o período, reconhecendo, né, a chamada de Deus através do sonho e permanecendo fiel a Deus. Outra lição que fica aqui antes de nós, cara adolescente, concluirmos, é que
o plano de Deus para nós, ou viver o plano de Deus para nossas vidas, não nos dizima de conflito, de atrito, né, de situações difíceis. Porém, o que nós precisamos fazer é como José fez, caro adolescente. Ele prosseguiu confiando em Deus. Em momento nenhum ele murmurou. Em momento nenhum ele desconfiou do cuidado de Deus. Desanimou quanto ao plano que Deus revelou para ele. E o plano se cumpriu diante dos seus irmãos a se curvar perante José. Tá bom? Então fica aqui para nós todos esses ensinamentos que o Senhor nos tem dado aqui durante o conhecimento desse conteúdo. Concluindo então os conteúdos aqui da lição número 12, José é chamado e uma chamada, né, para o plano de Deus. Nós concluímos assim: a história de José ensina que devemos confiar em Deus. Embora algumas situações sejam inexplicáveis em nossas vidas, devemos ter a certeza de que Ele está cuidando de nosso futuro. Está aqui que nós comentamos. E nos conduzirá em direção aos seus propósitos. E não há qualquer barreira que pode impedir com que isso, né, venha a se cumprir. Tenha por certo que a maior promessa, segundo o plano de Deus, para a minha vida e para a tua vida, caro adolescente, é de que um dia haveremos de nos encontrar com o Senhor nos ares. Permaneçamos nesta confiança, independente da nossa trajetória. Possamos fazer, né, com Paulo em uníssono a mesma declaração dele, ao final da sua carreira, quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Assim seja comigo, assim seja com você, caro adolescente. Amém? Vamos estar agora orando, né? Eu não abri para vocês na lição, né? Que vocês me perdoem, tá bom? Mas vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos, Senhor, cometido. E te agradecemos, Senhor, por este conteúdo e que até aqui ficamos. Que nós possamos compreender o plano do Senhor para a nossa vida, que é o de salvação, mas também podemos compreender que o Senhor é um Deus de propósito, um Deus de planos. O Senhor pode também nos escolher em face do teu agir, mediante a tua igreja, Senhor Jesus, através dos dons, através do agir, do teu querer, do teu efetuar, através das nossas vidas. Por isso, ó Pai, nos abençoa a compreender tudo isso, quando dessa oportunidade venha a acontecer. Mas estejamos certos de que há um plano para todos nós, que o Senhor tem nos chamado, que é um plano de salvação, que há de se cumprir naquele dia, e a hora em que não sabemos, mas que há de se cumprir, porque o Senhor tem sido fiel, e o Senhor há de cumprir também esse plano, esse propósito, pelo qual o Senhor tem deixado para a tua igreja, mediante teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que, por isso, Pai, que nós queremos te agradecer, pedir, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia durante essa jornada. Faz isso, Pai, é que nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.